Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos nesse dia em que nós iniciamos mais um novo mês, mês de março. Queremos pedir a bênção de Deus para que possamos, nesse mês, caminharmos conduzidos pela ação do Espírito Santo de Deus e por meio da Sua Palavra. Que seja a Palavra de Deus luz para os nossos passos, que seja a Palavra de Deus a nos conduzir, a nos orientar toda a nossa vida nesse mês que inicia, para que possamos ser melhores, para que possamos verdadeiramente fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso convido você a meditar comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo de 17 a 31. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão, junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que ele os avise para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, nós percebemos que o Evangelho nos fala do juízo, mas nós mesmos podemos olhar para a nossa vida, para a nossa história e ver em que situação, em que momento nós nos colocamos. O do pobre Lázaro, o do rico. Em que situação nós nos colocamos? Lázaro, que na sua pobreza, na sua humildade, sempre viveu os males, como vai dizer o Evangelho, e o rico tinha tudo. Tudo em dinheiro material, mas faltava a paz no seu coração, faltava o amor, faltava a disposição em ajudar os outros, em acolher os outros, faltava o desejo de repartir aquilo que tinha, trazia a ganância, só pensava em si próprio. E nós sabemos
que tudo nesta vida, neste mundo, irá passar. Só vai permanecer o amor, a caridade. Tudo passa. Nós não levamos nada neste mundo. O que adianta termos tudo aqui e depois não termos nada? A experiência que aquele rico viveu depois da morte foi o tormento. Ele que pediu para que o Senhor enviasse Lázaro até ele, mas foi dito que não poderia passar de um lugar para o outro, para dizer que a ajuda deve ser feita aqui nesse mundo, enquanto estamos nesse mundo, enquanto estamos com vida. Não é verdade que nós conhecemos tantas pessoas que em vida não ajudou ninguém? E depois que a pessoa morreu, ficou diante da pessoa morta, chorando, desesperada, porque teve toda a oportunidade de ajudar, de ser presente, de acolher, de amar, de perdoar, e não viveu. E a pessoa que ela poderia ter ajudado morreu. Mas nós sabemos que depois da morte não temos o que fazer mais. Devemos olhar para a nossa vida hoje e vermos como estamos vivendo a nossa vida. Quais as oportunidades que Deus está nos dando de poder ajudar alguém, de ser presença, de levar uma palavra de fé, de esperança, de ânimo. Talvez nos falta dar o passo do perdão, ainda que eu esteja certo. Muitas vezes nós esperamos com que as pessoas venham até nós e nos dê o perdão, e nem sempre nós estamos abertos e preparados para dar o perdão. Quantas oportunidades Deus tem nos dado para vivermos bem a nossa vida, para nos colocar a serviço, para ajudar os outros, não só dar alguma coisa para os outros, isso é muito pouco, mas oferecer o tempo de podermos escutar os outros, acolher os outros, dar o nosso perdão. Essa experiência de fé que somos convidados a vivermos no dia de hoje. Esta fé que nos leva a sair do nosso egoísmo, do nosso comodismo, da nossa autossuficiência, do querer tudo para nós, de olhar só para nós e acharmos que nós precisamos muito mais do que os outros. Hoje o Senhor nos convida a vivermos essa experiência de fé. Uma experiência que nos leva a reconhecer que Jesus se faz presente no meio de nós. Que Jesus se dá a nós por meio da palavra e da Eucaristia e nos mostra como devemos viver. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos conduza no dia de hoje, para que possamos acolher as oportunidades, os acontecimentos, os momentos, para reconhecer a presença do próprio Jesus no nosso irmão.